Olá, boa tarde. Que sejam todos bem-vindos à continuação do estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Para podermos iniciar este estudo, a continuação, onde estamos a falar sobre o capítulo 1 de Deus, as provas da existência de Deus, primeiro vamos pedir ao nosso irmão maior, nosso guia espiritual, nosso Mestre Jesus, assim como todos os nossos guias, para que nos possam ajudar para que este estudo tenha o discernimento necessário para todos compreendermos aquilo que Kardec transmitiu através das respostas dos espíritos superiores. E que assim seja. Vamos continuar. Estamos na parte primeira das causas primárias, capítulo 1 de Deus, provas da existência de Deus. A pergunta 9 é a seguinte: em que é que na causa primeira se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Bem, a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vende a obra e procurei o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si mesmo. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que o sopro de Deus pode abater. Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta após as respostas dos espíritos e menciona o seguinte: do poder de uma inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é conseguidamente uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Isto é extremamente interessante porque estamos a falar aqui da questão do orgulho e também do egoísmo. Vejamos o comentário. O espírito orgulhoso, encarnado e desencarnado, se supervaloriza, criando em torno de si mesmo o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem e principalmente a fonte criadora de todas as coisas. O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, está deprimente daqueles que o possuem. Nós, os moradores da casa terrena, nos dois planos de vida, estamos fechando o círculo de provações e começando a perceber que estamos perto do fim do materialismo. Graças a Deus, está morrendo essa época de descrer da paternidade universal. Compete aos próprios homens erguerem os seus pensamentos a alturas espirituais, reconhecendo e fazendo com que os outros encontrem a segurança de todas as seguranças, que é conhecer Deus dentro e fora de si, e ouvir a sua palavra a nos educar por todos os meios e métodos que Ele dispõe, pelas fornias visíveis e invisíveis da sua majestosa criação. O egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-os perder o contacto com os agentes da divindade que nos trazem a notícia da vida em todos os planos de vivência espiritual. Nós podemos, pelos meios que dispomos, que nada existe sem vida, mesmo a matéria que se chama inerte. Em tudo manda a vida, como a vida de Deus. Quanto ao ser orgulhoso, deixa de conhecer os seus próprios poderes inerentes à sua personalidade. O ser egoísta facilita condições para a sua angustiosa solidão e é sempre portador desses dois carrascos. Não desconfia de que está andando para o abismo, sem o perceber.
Se queremos ser livres, procuremos educar-nos e instruir-nos, e o caminho mais certo é Jesus Cristo. Ele é o pastor inconfundível de todos nós. O seu amor nos sustenta desde o princípio. Desde o princípio, nos abençoando em todos os caminhos e nos dando vida em todas as circunstâncias. Se queres conhecer o seu valor, olha a sua obra. Se tudo está em plena harmonia, certamente que o Criador é perfeito em todos os seus aspectos. Negar o Senhor nos dias que correm é como que um assinar, digamos que, de um atestado de ignorância calculada, que desvincula o amor do coração e separa a fé do ambiente em que se vive. No lugar do orgulho, constrói a fraternidade, e na área do egoísmo, constrói o amor. Falar no bem e viver no bem é a meta do espírito inteligente que não se esqueceu da educação. Pergunta 10. Allan Kardec questiona: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Espíritos superiores respondem de uma forma muito direta: não, falta para isso o sentido. Então, mas agora vamos aqui refletir um pouco. O que é essa natureza de Deus? A natureza íntima de Deus escapa aos sentidos humanos em todas as suas trajetórias evolutivas. Somente Deus se conhece. É o que não acontece connosco. Nós não nos conhecemos. Os mistérios a desvendar são infinitos em relação à divindade. Na profundidade ainda desconhecemos a própria matéria que nos serve veículo e, portanto, estamos longe de conhecer o seu Criador. Parar de estudar a personalidade majestosa é desconhecer o valor do progresso. Valor de progresso que desde sempre nos convida para avançar. Porém, saltos incompatíveis com as nossas forças é quebrar a tónica da nossa capacidade. Se os homens ainda não se libertam dos seus hábitos extravagantes e vícios perniciosos, como querer conhecer a natureza de Deus? Cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca estada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Portanto, estamos muito apegados às coisas de criança, pela força do nosso tamanho evolutivo. A mente cresce no ritmo que as leis determinarem e sem, com isso, perturbar o andamento da ponderação. Não devemos entregar os nossos deveres a Deus. Ele está sempre presente pelos meios que acha convenientes. Entretanto, a nossa parte temos de nós a fazê-la, ainda mais aprendê-la a fazer bem. A justiça vibra em toda a criação como agente de Deus, acompanhada da misericórdia do seu amor, o seu amoroso coração, que bate dentro do infinito no ritmo da luz. Se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração, que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Os caminhos são infinitos. Como infinitos são os nossos destinos ante o Todo-Poderoso, que nos fez por amor. E vamos à pergunta 11, sobre os atributos da divindade. E a pergunta de Allan Kardec é a seguinte: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos superiores respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado deles, ele o verá e ele o compreenderá. Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta que é o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus,
Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no ângulo das coisas. Então faz ideia mais justa de divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Vejamos que este mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem sentidos para tal. As consequências misteriosas do Espírito a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai como que dotando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação. Portanto, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente, que abrange toda a extensão universal. Vejamos que nós estamos ainda num planeta que está a mudar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Como é que nós queremos e porquê é que nós queremos compreender aquilo que não nos é permitido compreender, dada a evolução que nós ainda temos que fazer? Conforme evoluindo, vamos conhecendo mais o mundo espiritual. Conhecendo esse mundo espiritual, nós vamos abrir o nosso coração a Deus e aí vamos conhecê-lo. E vamos saber tudo. Não tudo, mas como que muitos mistérios da divindade. Porque Deus é uma entidade suprema. Deus é o Espírito Supremo. Vejamos que, como eu estava a dizer, no estágio em que nos encontramos encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saltar para algo inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade da sabedoria maior. Alguns homens experientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam estes nossos irmãos. Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos. Se falando das dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Os que dizem conhecer tudo, nada sabem. São pseudo-sábios. Diante de uma sabedoria maior, lhes falta a humildade. E as chaves, o conhecimento da regra de viver em harmonia consigo mesmo. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentidos e a vaidade egoísta iludindo o seu coração. Quanto a Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está-nos mostrando que o ambiente de benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tínhamos percebido. A caridade, em todas as suas feições, é a força divina, no divino aprendizado de todos os espíritos. A luz nas mãos de quem deseja ser iluminado é a chave que abre muitas vezes as portas do saber. Porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça e viva a caridade, que ela dotará esse trabalho de poderes para uma visão interna de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. E vamos à pergunta 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos afirmar... vou repetir. Embora não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas das suas perfeições. E a resposta do Espírito Superior é a seguinte. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-las pelo pensamento. Vamos aqui, então, o que é? Estamos a falar de pensamentos puros nesta pergunta 12. A evolução moral dotar-nos de pensamentos mais ou menos puros.
capazes de perceber determinados mistérios antes escondidos pela incapacidade humana. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos a depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer todas as nossas qualidades espirituais. Quem nos está nos dando a honra de ler os nossos escritos e acompanhar os nossos trabalhos no seio da coletividade, deve saber das nossas ideias. No que se refere ao esforço próprio que mais incentivamos, que é aquele intercalado com os dos nossos irmãos em caminho connosco. Ninguém pode realizar nada sozinho. É nosso dever trabalhar em conjunto, ajudar os outros, para que a fraternidade seja um facho da luz de Deus. O espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, vibrando em todas as suas perfeições e dentro de nós, eliminando com todas as nossas qualidades superiores. A integração com Ele depende da nossa disposição espiritual, pela força do tempo. É necessário que entremos na senda do amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as existências. A evolução espiritual ao despertar simboliza uma escala como a de Jacó, referida no texto bíblico. De vez em quando alcançamos um degrau, respeitando mais a lei a força indutiva que nos leva ao conhecimento mais elevado. O homem comum desconhece a engrenagem filosófica e o aprimoramento, pois faltam sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual pode conceber. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina, começa a agregar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber, pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração, e o santo, na verdadeira acessão da palavra, passa a perceber por meios que faltam aos demais certas perfeições do Criador, sem por vezes ter condições de as transmitir aos que seguem os seus passos. No entanto, fala mais alto o verbo, a pureza da sua conduta, a vivência daquilo que prega aos seus semelhantes sobre a vida e a obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. E continuemos nos atributos da divindade e passamos à pergunta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Pergunta Allan Kardec. A resposta é a seguinte: do vosso ponto de vista, sim, porque queredes abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, às quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe falta ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria. Por conseguinte, Deus, para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceder. Allan Kardec também fez um comentário no Livro dos Espíritos sobre esta pergunta, esta questão 13, onde menciona: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de um grau a degrau, remontando ao infinito e à eternidade, é imutável. Se estivesse cheio de mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer dizer que
A sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deles houvesse, não haveria unidade de vista nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso e tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como também das maiores, e essa sabedoria não permite que duvidemos nem da justiça, nem da bondade de Deus. Muito importante este comentário de Allan Kardec. Mas, falando sobre a qualidade de Deus, continuando, acrescentando também, de uma forma diferente, a este comentário de Allan Kardec, as qualidades são marcadas pelas nossas comparações pálidas, por não haverem outras em que possamos nos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções, em confronto com os nossos dons, colocando o nosso Pai Celestial dotado de nossas faculdades altamente aprimoradas, que Ele nos perdoe as comparações. Quando falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na nossa linguagem para destacá-lo. De outra forma, vejamos que a inteligência e a razão ainda são postos de espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que amor. Ele é, pois, incomparável. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é o impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai-se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo. Pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças, não desejando contrariar as suas leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece, pela onisciência dos seus valores. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes, e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação e o seu trabalho é um exemplo que devemos operar constantemente. É muito bom falar com Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e a respeitá-lo condignamente. Então, assim, agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Falamos com muita alegria, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas na nossa consciência, na profundidade do nosso ser, e ainda assim podemos dizer: a força do progresso encarregará de despertar para a luz e fazê-la crescer toda a fonte de onde vieram. Ninguém foge a esses caminhos delineados pela grande vida. A área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos o de que verdadeiramente precisamos. Tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo e celestial. Vamos passar à pergunta 14 sobre o panteísmo. A questão de Allan Kardec é a seguinte: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, o resultado de todas as forças e todas as inteligências do universo reunidas?
Uma pergunta interessante. Vamos ver a resposta dos espíritos superiores. Se fosse assim, Deus não existiria tal e qual. Porquanto seria feito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe. Disse não podeis vidar e é o essencial. Querendo, não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não logarias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quanto na realidade nada sabereis. Deixai consequentemente de lado todos esses temas, tendo bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de libertar-vos dela o que será útil do que pretendes penetrar no que é impenetrável. É extremamente importante esta pergunta e esta resposta dos espíritos superiores, porque a Deus é uma unidade dinâmica, o seu caráter criativo e fecundo, mas é o único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. Ele não é produto das coisas inteligentes, disseminadas por toda a criação, pois causa e efeito são duas coisas distintas uma da outra. Basta um pouco raciocínio para podermos harmonizar estas ideias referentes ao Senhor em todas as coisas. Em todos os momentos de voltarmos a pensar em Deus, os nossos sentidos passam a vê-lo na sua unidade total, única na sua posição de benfeitor universal. Dividi-lo é contrariar a nossa consciência e sentir insegurança sobre a verdadeira paternidade. Penso que falando sobre o panteísmo, foi a verdade camuflada por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se toma, pois, relativamente a todas as nuances e claridades espirituais. Agora estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade e a maturidade, nos aproximamos da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso, cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dada a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Crê, meu filho, em Deus. Se é obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro nas linhas do teu merecimento e de acordo com as capacidades de suportar. Não existe injustiça em qualquer dos acontecimentos da vida. Esta é pura verdade. E com isto, com este comentário de Ramatis, vamos dar hoje por encerrado este estudo. Dentro de um par de dias voltaremos a falar sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Penso que é extremamente importante para todos terem este conhecimento e perceberem realmente o que é que são os Espíritos, o que é Deus, o que é a nossa vida, digamos, no plano espiritual. Percebermos que nós estamos numa escala evolutiva e que ainda, apesar da nossa, digamos, tentativa de compreender o que nesta altura é incompreensível para nós, porque nós precisamos evoluir, precisamos ter a capacidade de podermos alterar-nos a nós próprios, fazermos uma reforma íntima, pensarmos nas coisas que fazemos, pensarmos no que é importante para nós, mas nunca sem prejudicar os outros. Pensarmos nos passos que damos sem nunca prejudicar os outros e sentir dentro de nós próprios o amor de Deus. Podemos assimilar o que é bom
e o que não é bom, para podermos ter uma escolha com bastante sensatez e podemos sempre optar pelo caminho melhor, nunca esquecendo pelo caminho melhor, mas que não prejudique os outros. E chegamos ao fim deste podcast, no seu tempo, podcast de Espiritismo e Espiritualidade. E antes de terminar, queria pedir a Jesus, agradecendo a Jesus por este momento em que penso que tivemos o discernimento para poder explicar estas perguntas do Livro dos Espíritos. Para todos aqueles que vão ouvir este podcast, encarnados e também desencarnados, eu penso que a importância do Livro dos Espíritos é fulcral nesta mudança espiritual que o nosso planeta está a ter. Conhecimento é aquilo que levamos deste mundo. É a única coisa que levamos deste mundo. O aprendizado no bem para o bem é o caminho de Deus. É o caminho que o nosso irmão maior Jesus nos demonstrou há mais de 2000 anos, na qual nós não tínhamos capacidade para entender. Te agradeço, Jesus, e também aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais que estiveram comigo, para que o discernimento pudesse abranger todos aqueles que vão ouvir. Obrigado, e que assim seja. Até breve, dentro de um dia ou dois, voltarei a publicar novo episódio sobre o Livro dos Espíritos. Obrigado, até breve.